Muito bem, estamos aqui para dar continuidade na 12ª verdade fundamental, que é a cura divina. Nós vimos que o propósito primário da expiação era de purificar o pecado. Fica evidente, porém, que a expiação trazia livramento da pena e das consequências do pecado, a fim de trazer a restauração das bênçãos e favor divino. Quando o povo se queixou após o julgamento, que se seguiu a rebelião encabeçada por Coré, Datã e Abirão, Deus enviou uma praga contra o povo de Israel. Moisés então ordenou que Arão saísse do meio da congregação a fim de fazer expiação por eles, e a praga cessou. Números capítulo 16, versos 46 a 48. Lemos também que quando os homens de Israel foram numerados, tiveram de dar meio ciclo por sua redenção, e como garantia de impedimento às pragas contra eles. Êxodo capítulo 30, verso 12 e 15. A expiação, pois, prevenia as consequências do pecado, que incluía as enfermidades. A Bíblia deixa claro que não há maneira de um indivíduo pagar sua própria redenção. Por isso, Deus, em seu amor e para a glória do seu próprio nome, proveu a expiação pela humanidade. Portanto, a expiação provia não somente pelo pecado, mas também por suas consequências, que estão retratadas pelo profeta Oséias, ao comprar a sua esposa de volta, a grande custo para si mesmo, depois de ela o haver abandonado para seguir aos seus amantes, e acabara por ser colocado à venda no escravo de mercados. A expiação foi também ilustrada pela serpente de metal pendurada em um poste no deserto, quando o julgamento divino fez com que serpentes venenosas mordessem aos israelitas. Tudo quanto o povo de Israel precisava fazer a fim de viver era olhar para a serpente de bronze, Números 21, 9. Ora, tudo isso teve o seu cumprimento em Cristo, na cruz do Calvário. João capítulo 3, versos 14 a 16, onde se fez a plena expiação pela pessoa inteira. O Novo Testamento refere-se à expiação como redenção, que tem essencialmente o mesmo sentido. Por intermédio de Cristo, pois temos recebido a redenção e o perdão de nossos pecados. Uma vez mais, a expiação provê acerca das consequências do pecado, até mesmo onde a enfermidade não aparece como resultado direto do pecado. Ainda assim, está no mundo por causa dele. Por conseguinte, está entre as obras do diabo, as quais Jesus veio destruir. 1 João, capítulo 3, verso 8, e incluindo na provisão divina. Porém, a Bíblia indica que até Jesus voltar, nós e o resto da criação afetada pelos resultados da queda gememos, porquanto ainda não recebemos a redenção de nossos corpos. Romanos 8, 22 a 23. Somente quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós fomos transformados, receberemos novos corpos, que serão com o seu corpo glorioso. 1 Coríntios capítulo 15, versos 42 a 44 e versos 51 a 54. No paralelo entre a redenção e expiação, vemos que a provisão para os nossos corpos é a redenção referida em Romanos 8, 23. Temos agora recebido o perdão dos pecados, junto com a redenção de nossas almas, mas receberemos a redenção de nossos corpos
somente quando fomos arrebatados ao encontro do Senhor. Então, seremos transformados segundo a imagem de Cristo. 1 Coríntios 15, 51 a 54, 2 Coríntios 5, 1 a 4 e 1 João 3, 2. As curas divinas, pois, antecipam a alegria da redenção do corpo, e com todas as bênçãos do Evangelho, elas fluem da expiação. O livro de Isaías, chamado por alguns do Evangelho do Antigo Testamento, prediz claramente que os benefícios da expiação incluiriam as curas físicas. No grande capítulo 53, desse maravilhoso livro do profeta Isaías, Cristo é apresentado como servo sofredor, o qual torna-se a oferta pela pena do pecado, fazendo expiação até mesmo pelos que o desprezariam e o rejeitariam. O versículo 5 do capítulo 53 faz esse anúncio admirável profético. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O contexto não permite que o verso seja espiritualizado, ou seja, que se considere apenas a cura das enfermidades da alma, porque os versos anteriores falam vividamente do sofrimento físico. Enfermidades é a mesma palavra para indicar doenças físicas em 2 Crônicas 16, 12, 21, 15, 18, 19. Isaías 38, verso 9, dores é a palavra que indica dores físicas, e da mesma forma em Jó 33, 19. Mateus fornece-nos uma tradução mais literal de Isaías 53, 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, com Mateus 8, 17. Enfermidades, pois, inclui toda forma de doenças. Para Isaías, ele curaria não somente as enfermidades da alma, mas também as enfermidades do corpo. E a passagem de Mateus é um elo bem definido entre a profecia do Antigo Testamento e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus registra que durante o ministério de Jesus na Galileia, curas ocorriam para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Como é evidente, o Espírito Santo inspirou o escritor do Evangelho a declarar que o ministério de Jesus era uma antecipação dos benefícios da cruz e a realização da promessa dada cerca de 700 anos antes. O apóstolo Paulo via na morte de Cristo um fato marcante. Cristo foi feito maldição por nós, a fim de sermos libertos da maldição do pecado, de acordo com a lei, Gálatas 3, 10 a 14. As implicações dessa verdade são espantosas. Aqueles que pela fé estendem a mão para se apropriar da salvação em sua plenitude, pode receber em seus próprios corpos livramento da maldição. A morte será o último inimigo a ser destruído, sendo o destino comum dos crentes até o arrebatamento e a ressurreição, quando seremos transformados e nossos corpos irá tornar-se imortais, não mais sujeitos à morte, ou às enfermidades, ou à decadência. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Mas o livramento dos males que atacam o corpo presente são um aspecto da maldição que Deus sujeitou à fé dos crentes. As curas divinas, portanto, são parte integrante do Evangelho. Elas fluem da expiação. Quando Jesus disse, está consumado, João 19, 30, a obra necessária para a redenção da pessoa inteira, espírito, alma e corpo, se completou. O ministério de Cristo foi um ministério de curas, porquanto ele curou tanto almas quanto corpos
ao quebrantados. As curas divinas não foram um aspecto superficial do seu ministério, mas um testemunho importante quanto à sua identidade. Jesus, pois, saiu pregando, ensinando e curando a provisão para todos nesse ministério, e seus benefícios foi formado possivelmente ou possível mediante ao Calvário. Curas disponíveis hoje. É vontade de Deus que os crentes usufruam dos benefícios das curas divinas hoje em dia. Durante o ministério terreno de Jesus, ele e seus discípulos curaram a todos quantos vieram a eles. Jesus selecionou cuidadosamente um grupo de seguidores aos quais confiou a tarefa de levar avante o seu ministério, porquanto desejava que obras maiores, mais numerosas que as suas, lhe assinalasse a vida e o ministério. João 14, 12 a 13. Imediatamente antes de subir aos céus, Jesus prometeu aos seus discípulos: e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Mateus 16, versos 17 a 18. A Igreja Apostólica praticava as curas divinas, conforme o desejo de Jesus. A autoridade do texto de Mateus 10:1 nunca foi rescindida. Esperava-se que o livramento sobrenatural de desordens físicas caracterizasse a Assembleia Cristã normal no primeiro século. O livro de Atos mostra que isso acontecia. As curas divinas só desapareceram cerca de 2 séculos após seu surgimento. Foi um dos últimos vestígios do poder sobrenatural da Igreja, que agora estava em decadência. Eventualmente, a Igreja medieval distorceu a prática recomendada em Tiago 5,14, ao fazer a provisão bíblica da cura de um sacramento de ritos finais, ao que chamam extrema unção. Em lugar de encorajar a fé quanto às curas, supunha-se que esse sacramento ajudaria o moribundo a passar pelas dores da morte. O Concílio Vaticano II mudou o nome de extrema unção para a unção dos enfermos. Tiago estabeleceu princípios a serem observados pelos crentes de todas as eras, a fim de que recebessem a cura divina. É importante notar que as curas deveriam ocorrer no seio da assembleia local. Não era mister viajar até um grande santuário ou para onde houvesse um grande curador. A oração da fé fala das condições necessárias para se receber a cura, e é mediante a graça, através da fé, que todos os dons e bênçãos de Deus são recebidos. A oração é a avenida da comunicação entre os céus e a terra, a chave que libera os recursos de Deus na hora da necessidade. O enfermo deve tomar a iniciativa, chamando os anciões da igreja para orar com ele e por ele. Outra condição para a cura é suprida nessa importantíssima passagem. Embora a Bíblia não diga que toda enfermidade seja causada pelo pecado, algumas delas o são. Por conseguinte, a provisão é feita. Se o candidato à cura tiver cometido pecado, deve confessá-lo. Se necessário, o caminho da cura ou das bênçãos de Deus deve ser aclarado pela confissão de pecados. Nosso relacionamento com o Senhor não é mecânico, mas pessoal. Qualquer coisa que impeça a comunhão pessoal com Deus coloca em perigo o recebimento dos frutos da expiação de Cristo em nossos dias. Também é importante observar que ninguém no Novo Testamento exigia cura. As pessoas vinham a Jesus
pedir-lhes que lhe as curasse. Não olhava a cura como direito, mas como um gracioso privilégio que a elas era estendida. Claro está, porém, que o privilégio da cura não elimina o sofrimento pela causa de Cristo. E sempre que traz sofrimento, tornam-se necessários, devemos estar preparados para seguir o exemplo do Mestre. Também não devemos considerar a cura divina um substituto às práticas de boa saúde física e mental. Jesus reconheceu a necessidade de afastar os discípulos da multidão para que pudesse descansar por algum tempo. Marcos 6,31. Jetro percebeu que se Moisés não delegasse alguma de suas responsabilidades, logo se desgastaria. Êxodo 18:18. Renovação interior. As curas divinas não visam evitar o processo de envelhecimento, embora seja verdade que Moisés reteve suas forças naturais e até uma visão perfeita até o dia da sua morte. Deuteronômio 34, verso 7. O mesmo privilégio não foi concedido a Davi ou a Elias, o envelhecimento, a Eliseu, o envelhecimento gradual, pintado de forma tão pungente em Eclesiastes 12, 1-7. É a experiência comum de todos, e até mesmo de todos os crentes, bem como dos incrédulos. Embora a cura continue disponível aos idosos, a parte curada sempre continua a envelhecer, tal como o resto do corpo. Um homem curado aos 80 anos de idade continua tendo 80 anos. Ainda não recebemos a redenção do corpo. Porém, não é intenção da Bíblia desencorajar com essa revelação, mas incentivar a cultivar a vida no Espírito, porquanto ele concede vida aos nossos corpos mortais e o fará também na ressurreição. E a ressurreição é a nossa esperança real. Romanos 8:11. De fato, embora o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, 2 Coríntios 4:16. Na verdade, é essa renovação interior que nos torna mais capazes de ter fé para reivindicar o privilégio das curas divinas. A mulher que foi curada do fluxo de sangue, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse mal. Mateus 5:34. Uma grande fé, pois recebe a cura através da simples palavra do Senhor. Ajuda a fé. Jesus, entretanto, não evitou encontrar-se com os que tinham pouca fé, ou até mesmo uma fé débil ou fraca. Os que se achavam frequentemente enfermos têm muitas vezes dificuldade em expressar sua fé, e Jesus sempre fez muito por ajudá-los. Às vezes, o nosso Senhor tocava neles para curá-los. Marcos 5:23, Marcos 6:5, Marcos 8:22-23, Lucas 4:40, Lucas 13:13. Certa vez, Jesus fez uma mistura de barro e saliva e aplicou aos olhos de um cego, dando-lhe oportunidade de expressar uma fé obediente, indo se lavar no poço de Siloé. João 9:6-15. Em outras ocasiões, o Senhor expressava sua fé tocando nele ou em suas vestes. Mateus 9:21, 14:36, Marcos 3:10, Marcos 5:28, Marcos 6:55, 56 e Lucas 6:19. No livro de Atos, Pedro toma um aleijado pela sua mão direita na porta do templo Formosa para ajudar a levantar-se, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé,
e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Atos, capítulo 3, versos 7 a 8. Posteriormente, houve tempo em que as pessoas eram curadas quando a sombra de Pedro incidia sobre elas. Atos 5, 15 a 16. Em Éfeso, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levava do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos 19, 11 a 12. No entanto, não havia mágica, nem virtude nos meios usados para encorajar a fé. As pessoas tinham de crer no Senhor, e não no barro, na sombra ou nos aventais de trabalho ou prática de imposição de mãos. E esta parece ser a razão para a grande variedade usada pelos meios que Deus se utilizou, para que as pessoas não fixassem os olhos em algum meio particular que não fosse o próprio Deus. As enfermidades e os demônios. Problemas têm ocorrido quando pessoas ensinam que toda enfermidade é causada pelos demônios. O Novo Testamento reconhece que os demônios podem causar enfermidade às pessoas e até atormentá-las cruelmente. Mateus 9, 32, 33, Mateus 12, 22, 17, 14 a 16, Marcos 9, 20 a 22, Lucas 13, 11 a 16. Os demônios podem apossar-se de corpo dos incrédulos e até usar suas vozes para falar. Marcos 5, 15, Lucas 4, 41, Lucas 8, 27 a 28 e Atos 16, 12. Mas Jesus não tratava as enfermidades todas como resultado de possessão ou atividades demoníacas. Os possuídos por demônios eram distinguidos numa classe em separado, diferente dos que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Mateus 4, 24. Também é óbvio que ao tocar Jesus no leproso e dizer quero ser limpo, nenhum demônio estava envolvido na lepra. Lucas 5, 12 e 13. O paralítico trazido pelos amigos até Jesus precisava ter seus pecados perdoados. Mesmo assim, o perdão não trouxe a cura automática. O homem só foi curado quando Jesus o mandou levantar. Lucas 5, verso 24 e 25. Não havia qualquer indício de poder demoníaco envolvido na sua paralisia. Muitas passagens estabelecem uma clara distinção entre as enfermidades não causadas por demônios e aquelas que são causadas por demônios. Mateus 4, 24, Mateus 8, 16, 9, 32 e 33. Em nenhuma desses exemplos há a menor indicação de que qualquer dessas enfermidades fosse causada por demônios em pessoas que estavam em correta relação com Deus. Também devemos lembrar que todos esses exemplos tiveram lugar antes do dia de Pentecostes. Observe-se que, embora os demônios possam tentar e atacar os crentes habitados pelo Espírito Santo, não pode ler suas mentes, nem possuí-los ou habitá-los ou demonizá-los. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, 2 Coríntios 6,15. Quanto a essa discussão bíblica, essa atividade de possessão demoníaca, nós podemos ler mais em outros artigos que já foram disponíveis quanto a isso. Nós temos que crer que, sim, os demônios têm parte nas enfermidades, mas não são eles a causa de todas as enfermidades. Antes que os demônios nos atacam, não somos ensinados a expeli-los. Pelo contrário, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus
e para que possamos resistir no dia mau. Nosso escudo da fé haverá de apagar todos os dardos inflamados atirados pelo inimigo. Tudo que vem de fora, Efésios 6, 10 a 16. Temos o poder de resistir ao diabo, o qual tem vista da nossa resistência, fugirá de nós. Tiago 4, 7, 1 Pedro 5, 8 e 9. Fomos amados com poder divino para demolir fortalezas, 2 Coríntios 10, 4. Jesus derrotou a Satanás com a palavra, Mateus 4, verso 4, verso 7, verso 10. Também podemos obter vitórias com a palavra, que é a espada do Espírito, Efésios 6, 17. Finalmente, observamos que os inimigos de Cristo acusaram de ter demônio, e um truque sutil do diabo que faz pessoas sinceras acusarem crentes de serem possuídos por demônios. Como é evidente, há livramento, mas chamá-los de livramentos da possessão demoníaca é, na verdade, antibíblico. As curas e a profissão médica. Pessoas têm tentado, por causa da cura divina, em oposição, competindo com a profissão médica, mas isso é desnecessário. Os médicos, através de suas habilidades, têm trazido ajuda a muitos. É verdade que o Senhor é o grande médico. Também é verdade que a Bíblia condenou o rei Asa, porque na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes aos médicos, segundo a Crônicas 16, 12. Asa já havia buscado ajuda da parte da Síria, num ato de incredulidade e desobediência, recusando-se a depender do Senhor, segundo a Crônicas 16, 7. Em outras palavras, a ênfase não recai sobre o fato de ele ter consultado os médicos, os quais, nesse caso, poderiam ter lhe ajudado, não é? Mas sim ter consultado médicos pagãos. Mas a sua recusa em buscar a ajuda do Senhor. É evidente que os médicos desfrutavam de uma posição de honra em Israel. Jeremias 8, 22. Jesus também mencionou o uso medicinal do azeite, do vinho, por parte do bom samaritano, sob uma luz favorável. Lucas 10, 34. Lucas, um médico, era um querido amigo do apóstolo Paulo. Colossenses 4, 14. Sobre a mulher que foi curada do fluxo de sangue, informa-nos a Bíblia que ela havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Marcos 5, 26. Se ela tivesse errado em ir aos médicos, essa seria a oportunidade perfeita para Jesus reprovar tal atitude. Mas ele não o fez. Pelo contrário, aceitou a fé que ela expressara, elogiando-a por isso. Até hoje, Deus realiza muitos milagres em favor de pessoas, através também de médicos. Jesus também enviou 10 leprosos que mostrassem ao sacerdote, Lucas 17, 14. No regime das leis, os sacerdotes eram os encarregados de fazer o diagnóstico, recomendar a quarentena e declarar limpo o leproso, Levítico 14, 2, Mateus 8, 4. Com efeito, Jesus reconheceu que os diagnosticadores humanos têm seu devido lugar. Os sacerdotes, entretanto, eram agentes do Senhor, e nesse sentido é possível tomar toda a cura como efeito divino, sem se importar se é instantâneo ou gradual. Lucas 5, 14 a 17, 17, 14. Por outra parte, aqueles curados na Bíblia
não testificar ter recebido cura divina, enquanto essa não fosse concretizada. Reconhecemos que tem havido abusos quanto à doutrina e prática da cura divina em nossos dias, mas não devemos permitir que isso nos leve a rejeitar a proclamação positiva da verdade das Escrituras. Os apóstolos foram capazes de dizer ao homem aleijado: o que tenho, isso te dou, levanta e anda. É interessante observar que as curas são parte da provisão de Deus à igreja, alistados com uma das manifestações do Espírito. 1 Coríntios 12, 28. Espera-se que cada igreja apresente essa manifestação do poder de Deus e é um dom divino que é conferido à igreja. O propósito da cura divina. Na realidade, há dois propósitos principais para que as curas sejam exercidas na igreja de hoje, tal como acontecia na igreja primitiva. Em primeiro lugar, as curas divinas atestam o poder de Deus. Jesus curou em muitas ocasiões para chamar a atenção das pessoas e autenticar sua mensagem. Na verdade, esperava na época que as curas divinas fossem credenciais do próprio Messias. Lucas 5, 23 a 24. A igreja primitiva também estabeleceu suas credenciais mediante repetidas demonstrações do poder de Deus e que com frequência era demonstrado através de livramentos físicos. 1 Coríntios 2, 4. Sinais e maravilhas que incluíam cura eram marcas da bênção de Deus, que geralmente acompanha a pregação do Evangelho no primeiro século da nossa era, confirmada a palavra. Hebreus 2, 3 e 4. Em segundo lugar, as curas confirmam o amor de Deus. Cristo, para dizer a verdade, curava, a fim de autenticar suas mensagens, mas também por causa de sua grande compaixão pelos sofrimentos da humanidade. Mateus 9:36, Marcos 1:41, faz parte da natureza de Deus amar e curar. As curas divinas são um irrompimento do amor divino a um mundo preso pela maldição do pecado. Mas Jesus venceu a morte através da ressurreição. Por outro lado, seu efeito não produzirá o fim da morte para os crentes, senão o tempo da nossa ressurreição. Ou ainda, se estivermos vivos naquele tempo, para sermos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Desta maneira, a vitória sobre a morte nos será tido assegurada e as correntes da enfermidade podem ser atualmente partidas. O amor de Deus é exibido ao prover à igreja o livramento dos males físicos. Finalmente, por que nem todos são curados? Conforme se tem observado, é importante desenvolver doutrinas, ensinos com base nas Escrituras e não apenas na experiência humana. Alguns que davam os ombros aos anos da abertura do século XX, negando as manifestações pentecostais que estivesse sendo experimentado, argumentavam que tais manifestações não eram para os dias presentes. Graças a Deus, há pessoas firmes, cheias de fé e de profunda crença na palavra de Deus, que têm ousado acreditar que a prática da igreja não deve ser o fator determinante para o desenvolvimento da doutrina ou a decisão do que é a verdade. Assim, o simples fato de alguns não estão sendo curados não deve ser o fator para se determinar a doutrina quanto a isso. Mistérios há que transcendem nossa compreensão. Alguns respondem que devemos deixar a questão nas mãos de Deus,
mas sabemos que é da natureza de Deus curar e que curas foram providas na expiação de Cristo, que Cristo entregou à sua igreja, não somente o ministério da reconciliação, mas também o ministério das curas. A fé é a chave que destranca a porta das bênçãos divinas. Feita a nossa parte, deixemos o resto com Deus. É como alguém sabiamente afirmou, onde houver uma maior atmosfera de fé, aí haverá mais curas. O próprio Senhor Jesus não realizou muitos milagres numa atmosfera de incredulidade. Mateus 13:58. Mas eles estão ao nosso dispor. A pregação e o ensino positivo encorajam a fé. A igreja precisa estar na fé a fim de poder experimentar o sobrenatural de Deus. Admitimos humildemente não ter a resposta a todos os casos sobre as pessoas que não alcançaram a cura, mas sabemos e temos passado pela experiência da verdade bíblica que Deus cura e continua curando em nossos dias. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Se você gostou, coloca um sinal de joinha, ajude-nos a divulgar esse canal. Com isso concluímos a 12ª verdade fundamental, a cura divina. Iremos voltar para a 13ª verdade, que é a bendita esperança. As próximas 4 verdades, a bendita esperança, o reino milenal, o julgamento final e novos céus e nova terra, são temas escatológicos. Amém? Então estaremos estudando os temas escatológicos nessas últimas 4 verdades. Deus te abençoe. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini, entre no nosso canal, clique na foto, vai lá nas pastas, você vai encontrar um comentário de toda a Bíblia, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.